Agora iremos para a nossa aula de matemática. Vocês devem prestar muita atenção hoje. Já peguem o livro didático, o mais grosso. Quando eu falo livro didático, é o mais grosso, tá? Peguem o livro didático para vocês acompanharem comigo, tá? Então, vamos lá. Abram o livro didático na página 112. Então, a gente vai trabalhar a fração de uma quantidade. Então, o que vai ser isso? A gente vai ver como a gente calcula, por exemplo, 2/5 de 100 unidades. Então, por exemplo, eu comprei 100 balas. 2/5 das balas eu dei para Maria Vitória. Dei 2/5 de bala para Maria Vitória. Quanto é 2/5 de bala? Então, a gente vai aprender a calcular isso, tá? Então, venham comigo, acompanhem o raciocínio e abram as páginas para olharem junto comigo, tá? Se ficar alguma dúvida, podem me perguntar. Então, fração de uma quantidade. A primeira situação está na página 112 e 113. Fiquem com ela aberta, tá? Então, a Eva e o Marco foram ao restaurante indiano. Então, tem aí o prato que eles pediram. Tem a imagem do prato. Eles pediram 12 unidades de salmoço. Então, a Eva comeu 1/3 das samosas e o Marco comeu 2/3 das samosas. Como eu faço para descobrir quanto cada um comeu, então? Primeiro, a gente calcula quanto é 1/3 de 12. Para isso, a gente divide o total de samosas, que é 12, por 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, tá? Então, 1/3 de 12 é igual a 4. Como a Eva comeu 1/3 só, então isso significa que ela comeu 4 samosas. Então, o Marco comeu 2/3, 2 vezes a mais do que a Eva. Comeu 1/3 mais 1/3. Então, se ele comeu 1/3 mais 1/3, e 1/3 é 4, então 4 mais 4, ou 4 vezes 2, é igual a 8. Portanto, o Marco comeu 8 samosas. Eu não sei se é samosas ou samosas, porque não é na língua portuguesa essa palavra. Então, imagino que seja samosas, tá? Então, a resposta da questão 6, que está na página 113, é uma pergunta de quanto Marco comeu. Outra representação para conseguir fazer essa conta seria desenhar. Então, outra forma de pensar. Então, o total de samosas é 12. Então, está aqui representado 12, como se fosse cada quadradinho uma samosa. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter... Não é 1/3? Então, a gente vai ter que dividir por 3, não é? Quando eu divido por 3, se eu fosse dividir em 3 partes iguais, era só separar essas linhas, não é? Então, ficava uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, dividir por 3 partes iguais para encontrar quanto vale 1/3. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então, cada parte ficou com 4 pedaços. Então, 1/3 é igual a 4 e 2/3 é igual a 8. Então, a Eva comeu 1/3 e o Marco comeu 2/3, tá? Continuando, outra situação. Então, a fração de quantidade, situação 2. Isso está na página 114 e 115. O Sebastião foi lá e encomendou 100 bolinhos salgados. Então, 3/5 de falafel e 2/5 de bacalhau. Para calcular 3/5 de 100, a gente precisa dividir o total de salgadinhos pelo denominador. Denominador é a parte de baixo da fração. Pelo denominador da fração. Então, 100, que é o total de bolinhos, dividido por 5, vai dar 20, tá? Então, depois que a gente tem isso, a gente multiplica o resultado pelo numerador, que é o número de cima da fração.
pelo numerador da fração. Então, 20 vezes 3, que é o numerador da fração, é igual a 60. Então, 60 bolinhos são de falafel, que é a resposta da pergunta 7, da página 115. Para calcular 2/5 de 100, primeiro a gente divide 100 por 5, que é igual a 20. Então, 100, que é o total, dividido pelo denominador. E multiplica 20 pelo numerador. O numerador é o de cima. Então, 20 vezes 2 é igual a 40. Então, 40 bolinhos são de bacalhau. É a resposta da questão 8, que está na página 115, a pergunta. Tá? Então, divide o total pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, no caso, 3/5 de 100, dividiu 100 por 5 e multiplicou por 3, tá? Então, 100 dividido por 5 é igual a 20. 20 vezes 3 é igual a 60. 60 salgadinhos de falafel. 100 dividido por 5, 20. 20 vezes 2, 40. Então, 40 bolinhos de bacalhau, tá? Para treinar isso, a gente vai fazer as atividades do livro de exercícios complementares nas páginas 66, 67, 68 e 69. Bom trabalho! E sexta eu mando a correção dessas atividades, tá? Beijos!